Hoje, a gente vai desvendar 3 histórias do livro dos reis que, sabe, à primeira vista não tem nada a ver uma com a outra. De um lado, uma mulher buscando o que é seu por direito. Do outro, um oficial ambicioso que se torna um assassino. E no meio disso tudo, o destino de 2 reinos. O mais curioso, a vida de todos eles se cruza por causa das palavras de um único profeta. Fica essa pergunta no ar, né? Como é que essas pessoas com vidas tão diferentes acabam na mesma teia? A resposta, bom, ela está numa mistura de sincronicidade, profecia e, claro, consequências políticas. Vamos mergulhar nisso. A nossa primeira história começa com um ato de fé e, no fundo, uma esperança. É a história de uma mulher, a Sunamita, que segue à risca o conselho do profeta Eliseu e, por causa disso, se vê no meio de uma situação com um timing que é simplesmente perfeito. Pensa na jornada dessa mulher. Avisada por Eliseu de que uma fome terrível estava vindo, ela toma uma atitude drástica, larga tudo, pega a família e vai viver em outro lugar por 7 longos anos. Quando a crise acaba, ela volta. E ela não volta de cabeça baixa, não. Ela vai direto ao rei para pedir de volta o que é dela. E é aqui que a história fica fantástica. Pensa na coincidência, no timing. De todos os momentos possíveis, ela entra na sala do rei exatamente quando Geazi, o servo de Eliseu, está ali contando para o rei as maiores maravilhas que o profeta já tinha feito. A prova viva aparece bem na hora. Enquanto Geazi está lá, no meio da história mais incrível de todas, a de como Eliseu ressuscitou um menino, a mãe e o próprio menino entram na sala. Geazi nem precisa terminar de contar. Ele só aponta e diz, olha ali, é ela e é o filho dela. É a confirmação bem na frente do rei. O rei, claro, fica maravilhado com essa sincronicidade toda e não pensa 2 vezes. Ele manda devolver não só a casa e a terra dela, mas também toda a renda que aquela terra gerou nos 7 anos em que ela esteve fora. Uma restauração completa, impulsionada por um momento que só pode ser descrito como divino. Agora a gente muda completamente o tom da conversa. Saímos dessa história de justiça e vamos para Damasco, para uma trama bem mais sombria, que envolve doença, uma ambição sem limites e uma profecia que vai mudar tudo. O cenário aqui é de tensão. O rei da Síria está doente, e na sua ansiedade, ele manda seu oficial de maior confiança, um homem chamado Hazael, para consultar o profeta Eliseu. E ele não vai de mãos abanando, leva um presente enorme para garantir uma resposta. E a resposta de Eliseu é enigmática. Ele diz para Hazael levar uma mensagem de esperança para o rei. Você vai se recuperar. Mas logo em seguida, em particular, ele revela a verdade sombria. Mas o Senhor me mostrou que ele vai morrer. Essa dualidade é o ponto-chave, porque planta uma ideia perigosa na cabeça de Hazael. O que vem a seguir é um momento de pura tensão. Eliseu fica olhando fixamente para o Hazael, um olhar tão penetrante que o oficial fica sem jeito, desconfortável. E de repente, o profeta, o homem de Deus, começa a chorar. Hazael não faz a menor ideia do porquê. Então a gente entende, Eliseu não está chorando pelo rei que vai morrer. Ele está chorando pelo futuro. Ele descreve a brutalidade sem tamanho que Hazael vai causar ao povo de Israel. É uma visão de puro horror e ele está contando isso na cara do homem que vai cometer tudo aquilo. E aí vem a faísca que faltava. Eliseu revela a última parte do quebra-cabeça, a informação que muda o jogo. O Senhor me mostrou que você vai ser o próximo rei da Síria. A profecia deixa de ser só uma previsão, ela vira quase que uma permissão, um empurrão para a ambição de Hazael. E o Hazael não fica esperando o destino agir, ele faz acontecer. Ele volta, mente para o rei doente e no dia seguinte o assassina de forma fria, calculada, sufocando-o com um pano molhado. A profecia se cumpre, mas não pelo destino, e sim por um ato de traição. Chegamos na nossa terceira e última história. E é aqui que os fios começam a se amarrar de verdade. A gente sai da Síria e vai olhar para o reino vizinho de Judá, onde as decisões políticas e as alianças de família estavam preparando o terreno para um grande conflito. Em Judá, a situação política era bem preocupante. Temos 2 reis em sequência, Jeorão e depois o filho dele, Acasias. O detalhe mais importante aqui é a ligação dos dois com a casa de Acabe, uma família conhecida por ser corrupta. Essa aliança familiar, que devia ser uma vantagem política, acaba sendo a ruína deles. O reinado de Jeorão é pura instabilidade. Ele começa a perder territórios importantes, como Edom e Libna, que se rebelam e declaram independência. O
O governo dele está literalmente se desfazendo, o que parece ser um reflexo direto das más escolhas e alianças que ele fez. E a má influência não acaba com Jeorão, não. O filho dele, Acasias, segue exatamente o mesmo caminho, fortalecendo ainda mais os laços com a casa de Acabe. É um ciclo, as escolhas de uma geração preparando o desastre da próxima. E é aqui que tudo se junta. Acasias, o rei de Judá, faz uma aliança militar com o rei de Israel. E qual é o inimigo em comum deles? Exatamente, Hazael, o novo rei da Síria. A profecia sombria de Eliseu e as alianças políticas de Judá agora vão colidir no campo de batalha. Então, vamos juntar as peças. A gente viu 3 histórias que pareciam correr em paralelo, mas que na verdade fazem parte de uma única e grande tapeçaria, tecida com fios de fé, de ambição e de alianças muito perigosas. O que a gente tira disso tudo? Vimos a justiça divina agindo na vida da mulher sunamita. Vimos a ambição humana sendo despertada por uma profecia na história de Hazael e vimos as consequências políticas desastrosas em Judá. No fim das contas, o destino de cada um deles acabou mexendo com o cenário geopolítico da região inteira. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A restauração da mulher foi só uma recompensa pela fé dela ou uma coincidência inacreditável? E a profecia de Eliseu, ela realmente selou o destino de Hazael ou só deu a um homem ambicioso a desculpa que ele precisava para agir? A história não dá uma resposta fácil e deixa a gente nessa tensão fascinante entre o que é destino e o que é escolha.